A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência em massa. A gente sonha, né, em ver o filho se formando, casado, com filhos. E aí, quando eu recebi a notícia? Se ele não estivesse armado, ele não teria perdido a vida naquela briga. Ele achava que estava protegido, mas a arma não é proteção. Acabou com a vida do meu filho. E com a minha também. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Nesta terça-feira, que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul fecha ao seu plenário e leva a bancada completa de 24 parlamentares para Brasília para discutir o problema do índio, né, o índio de Mato Grosso do Sul. Aliás, uma discussão interessante que a gente tem acompanhado e que não tem tido muita repercussão aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? Em que pese ser, não, apesar de ser o estado de Mato Grosso do Sul, o estado hoje mais problemático na questão indígena, não tem tido muita repercussão. Me parece que o interesse está muito localizado entre índios e fazendeiros, e não tem a repercussão da opinião pública. Pelo menos eu não tenho visto nas redes sociais, não tenho visto no próprio noticiário, não tenho visto muito interesse, né, muita repercussão. Mas está lá. Ontem teve uma audiência pública cansativa, começou às 2 horas da tarde e terminou às 7 horas da tarde, quase 5 horas de assembleia, de audiência pública na Assembleia Legislativa, para definir exatamente uma posição, né, balizar uma posição da Assembleia Legislativa com relação à luta contra as demarcações, contra uma posição não definitiva e total, geral da Assembleia, porque tem lá dentro várias correntes de pensamento, mas para dar mais ou menos um norte, né, o pessoal lá em Brasília, que hoje, nesta terça-feira, deve ser recebido a bancada toda, né, presidida pelo deputado Gerson Domingos, recebida pela senhora ministra da Casa, chefe da Casa Civil, a Gleisi Hoffmann, que tem casos lá no Paraná, etc., tal, onde me parece que lá no Paraná já foram temporariamente interrompidas as demarcações. Eu acho normal até que se interrompam essas demarcações que estão havendo, porque há um processo de negociação do governo com os proprietários rurais. É uma pena que, em tudo isso, o pessoal não chame os índios, né, os índios para participar dessas negociações. Os índios
Ontem, por exemplo, na audiência pública, tinha apenas um índio, o Aguilera, que é vereador lá de Dourados, e que foi trazido pelo deputado Zé Teixeira, que é reconhecidamente contrário, né, a qualquer benefício para o índio que signifique distribuição de terra. Ele até que concorda, né, que se dê ao índio um sacolão, que se dê ao índio uma casinha para ele morar, lá na aldeia dele, ou aqui na cidade e tal, mas ele é totalmente contrário que se tire terra de branco para dar para índio. Então não tinha representação do índio na audiência pública. Esse vereador diz que representa, é o presidente dos índios vereadores, né? Uma espécie de associação de índios vereadores de Mato Grosso do Sul, mas essa associação não passa de 4 ou 5 sócios, porque apesar de ter uma população indígena grande no estado de Mato Grosso do Sul, eles não elegem, muito dificilmente eleger índio para vereador. Onde tem grandes aldeias como Miranda, Aquidauana, Amambá e tal, costumava ter, mas parece que até agora já não tem mais também. O branco já começou a assumir todo o controle político. Tem lá em Dourados, eu sei que tem, não sei outro município. Aí, 2 irmãos do Buriti, 2 irmãos tem um outro índio que é vereador, e poucos índios estão na política. Então não tem. Você vai fazer uma reunião dessa, numa crise, já às portas do conflito, tem que levar todo mundo, tem que levar o índio, tem que levar o fazendeiro, tem que levar o advogado, levar o historiador, mas não pode deixar de levar o índio. E esses deputados aqui de Mato Grosso do Sul insistem em não levar a representação indígena. Mandaram um convite na audiência pública para o CIMI e outro para FUNAI, que não compareceram, porque eles vinham aí para ser execrados, né? A própria presidente da comissão disse que convidou para eles mostrar a cara, vem mostrar a cara e tal. Então, eu acho que um grande equívoco, né, o encaminhamento, quando se fala em CPI da FUNAI, em fechar a FUNAI. O grande responsável pelas medições e tal, pelas demarcações, não é a FUNAI, podia ser o INCRA, podia ser a Embrapa, qualquer um outro órgão ia ter que fazer demarcação, com mais ou menos terra, dentro da visão de cada um. É claro, agora, não se pode fazer também demarcação de terra sem ter estudo antropológico. Então, a demarcação ela tem que definir as áreas onde tradicionalmente viveram índios, né? Essa terra aqui, viveu índio tal, é da minha família tal. Então tem que ser feito esse estudo antropológico. Porque se você coloca na mão da Embrapa para fazer, se coloca na mão do INCRA para fazer essas medições, essas demarcações, vão fazer, mas com base em que vai fazer? Aí, o INCRA vai fazer, porque tem que fazer, né? Aí vão entrar na justiça, porque o INCRA não consegue provar que naquela terra, aquela terra que ele demarcou, é a terra onde teve índio. Quer dizer, sempre arrumando um jeito de não encaminhar a solução para o problema do índio. Eu, há muito tempo, tenho falado aqui, quem é vivo me conhece, né? Eu falo já há muito tempo. Eu fiz isso quando era presidente da Comissão do Índio na Câmara dos Deputados, no século passado, na década de 80 do século passado. Foi fazer tudo se você resolve com proposta. O deputado Tetila me falou um negócio interessante um dia desse. Nem todos estão preocupados, né, em ter um pedaço de terra, em ter mais ou menos terra. É claro que tem reservas como essa de Dourados, do Jaguapiru, lá em Dourados, que tem que ampliar, porque é impossível. Era uma reserva grande no começo, que tinha meia dúzia de índios. Mas os índios foram se reproduzindo, né, cresceu, e hoje aquilo ali virou uma verdadeira favela urbana. Então é preciso ter essa consciência que lá precisa aumentar, precisa ampliar, não tem para onde é que vai, quem que vai vender terra, que tipo de solução o governo vai dar, mas tem que haver. Agora, nem todos querem terra, negociar com o índio. Então vai lá, de repente, então a FUNAI está requisitando
10 mil hectares de terra, de repente 1.000 hectares de terra resolve o problema. De repente, muito menos terra resolve o problema. De repente, nem terra eles querem. Quer dizer, nem terra eles exigem, eles trocam a terra por outros benefícios. Mas agora tem que conversar com o índio. Não adianta fazer as coisas alienando o índio, alienando o índio, isolando o índio. Tem que levar o índio ao índio, porque o índio é sujeito, é agente direto desta história. Não adianta querer tirar o índio fora, porque vai resolver. Não, nós decidimos isso, mas e o índio? Foi ouvido? Não, não foi, então não é assim. Por quê? Porque o índio tem o artigo 231 da Constituição. O pessoal fala muito em Constituição, né? É o que mais falam. Trouxeram até um agitador da Suyamissu, que eu não sei o nome dele, também nem quero saber, para subverter, né? Tentar subverter a ordem, conclamar o povo a reagir, o pessoal a reagir com, né, reação irresponsável, tal. E quando eles vão falar, eles mostram a Constituição. É o livrinho aqui, a Constituição, tem que respeitar a Constituição, tal. Agora, o índio também pode levantar o livrinho da Constituição, porque o direito do índio está garantido no artigo 231 da Constituição Federal. Falam tanto, a Constituição, tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar, então vamos respeitar. Agora, tem que fazer propostas, senão o conflito vai aumentar. Se não houver se não paralisar, se não interromper transitoriamente as demarcações até que as negociações avancem, aí não vai ter, aí o problema vai crescer, porque aí o índio vai, o branco vai, muitos brancos vão reagir. Então eu acho que não pode de forma alguma ignorar a existência do índio, né? Então estão fazendo isso. Agora vão para Brasília e a gente não sabe o que eles vão fazer lá em Brasília, né? Eu realmente não sei o que eles vão falar lá. Quem que vai falar pelos 24 deputados? Se os 24 deputados vão falar, cada um levando sua opinião, porque há pelo menos 3 divisões, né, dentro da Assembleia Legislativa. Tem uma do Tetira, por exemplo, que defende o fundo, e comprar terra. O governo vai lá, compra a terra, e compra e transforma em patrimônio indígena. O Pedro Kemp, por exemplo, que é do mesmo partido do PT, do partido do Tetila, defende outra solução, que seria da desapropriação com indenização, que não pode, né? Porque a Constituição não permite indenizar terra para índio. Desapropria, entrega para o índio, paga apenas as benfeitorias, não paga o valor da terra nua. Então isso aí não interessa para o produtor, não interessa para ninguém, né? Por que eu vou ter minha terra escriturada e tal? Tem uma corrente, por exemplo, que é contra demarcação e desapropriação, que é contra tudo, né? Que não quer dar nada para o índio, quer que o índio se exploda. Aliás, quase todos, né, que estão nessa luta querem que o índio não querem dar, tem que oferecer alguma coisa, porque o índio tem direito. É um direito constitucional. O índio tem esse direito. Então tem que negociar com ele. Olha, nós não temos terra para dar. O que é que nós podemos dar em troca? É claro que o índio não é bobo, né? Não vai, né? Mas ele vai negociar. Nós queremos isso, queremos aquilo. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Quando eu fui deputado, apresentei um projeto, criando, com base em projeto apresentado pelo senador Suplicy, apresentei um projeto criando a renda mínima vitalícia para o índio não aldeado. Então, o índio, onde tem terra, você vai dar terra para o índio. No Amazonas, por exemplo, tem terra à vontade. Quando eles mostram essas estatísticas que 13% das terras brasileiras estão com os índios, está tudo para lá, porque para cá não tem nada. Para cá não tem nada. Para você ter uma ideia, o território índio de Mato Grosso do Sul não passa de 1%
da área agrícola, da área territorial do Estado. Não chega a 1%. Com mais 1% resolvia todo o problema. Resolvia todo o problema do índio em Mato Grosso do Sul. E negociar com o índio, porque de repente você desloca o índio, remove o índio de uma área que ele está pleiteando para outra área maior ou menor, sei lá, conversa. Tem que negociar. Índio, gente, índio não é animal, índio não é idiota, índio tem formação política, índio não é tutelado, necessariamente tutelado, ele tem a sua própria cabeça, fala com ele, larga a mão da FUNAI, fala com o índio, junta as comunidades indígenas e conversa com as lideranças, que vai resolver. Não é também trazer os quinta coluna que tem aí no meio dos índios, aí, cara que nem mora na aldeia, que não tem aldeia como habitat, que mora aqui na cidade há muito tempo, e fica fazendo aí essas associações, não sei de que. Não é com esse pessoal que tem que conversar, não. Tem que conversar com as lideranças indígenas, os caras que estão no campo. Aí sim. Agora eu não quero conversar porque, a Constituição fala que as terras indígenas, as reservas indígenas, teriam que ser demarcadas 5 anos depois da promulgação da Constituição. A Constituição foi promulgada em 88, então em 1993, essas áreas já deviam estar todas demarcadas. Não foi demarcado nada, demarcaram meia dúzia de áreas e largaram. Por quê? Foi sendo prorrogado, dilatado o prazo, e chincana jurídica, e não sei o quê, e não foi para frente. Agora você vê o descompasso havido, que formou uma verdadeira teia de argumentação. Cada um tem um argumento diferente. Ontem eu estava ouvindo a audiência pública aí da Assembleia Legislativa. Pra você ter ideia, a presidente da Associação da Comissão de Agricultura e de Questões Indígenas, ela atribui ao governo federal a responsabilidade pela crise no campo, pelo conflito entre índios e brancos. Já o deputado Zé Teixeira, muito mais experiente, não coloca a culpa no governo, e sim no Poder Executivo, e sim no Poder Judiciário. Ele acha que o Judiciário é que está empacando a coisa, que o Judiciário tinha que ser mais ágil na decisão dessas contendas de ordem indígena aí, sei lá. Então, cada um tem uma opinião diferente, não sei como é que vai ser isso aí, não sei qual vai ser o fim de toda essa história. As agendas do governador André Putinelli, ele continua entregando kits, aliás, prêmios aos estudantes que obtiveram o melhor desempenho escolar em 2012. Ontem ele esteve em Dourados, e ainda em Dourados, hoje, às 9 horas da manhã, no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, premiou estudantes e professores das escolas dos municípios de Dourados, Carapó, Douradina, Itaporã, Maracaju e Rio Brilhante. Foram 1.367 estudantes que obtiveram o melhor desempenho em 2012. No mesmo local, o Putinelli assinou o termo de doação do estádio Douradão à Prefeitura Municipal. Quer dizer, o Douradão, a partir de hoje, pertence ao município de Campo Grande. Presente de grego, né? Esse é o presente de grego. Esse Douradão só serve para criar morcego. Não tem jogo de futebol mesmo. Dourados, para começar, nem futebol tem. Tem o 7, um time muito ruim. Já teve bom futebol. Também Campo Grande também já teve, né? Está voltando a ter. Às 10h30, em solenidade em comemoração ao 26º aniversário do DOF, Departamento de Operações da Fronteira, com a entrega da medalha Águia da Fronteira, comenda que este ano irá homenagear 20 personalidades e militares que contribuíram para o aperfeiçoamento e projeção da instituição. Solenidade contou com a presença do secretário de Justiça e Segurança Pública, Vantuívo Jacini, e do comandante do DOF, Coronel Osnei Nazaré Duarte.
Em Fátima do Sul, às 2 da tarde, na Escola Estadual Vicente Palotti, entrega prêmios para 643 estudantes de Fátima do Sul, Deodápolis, Glória, Jataí e Vicentina. Às 3h30, entrega 235 geladeiras do programa Eficiência Energética, solenidade no Centro de Convivência do Idoso, com a presença do presidente da Enersul, Gerson Kelman, e do secretário municipal de Assistência Social, Robson Henrique. Prefeito Alcides Bernal teve apenas uma agenda, aliás, um compromisso agendado para esta terça-feira, às 8 horas da manhã. Prefeito participou de solenidade alusiva ao Dia Mundial Sem Tabaco. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Eu, como não fumo, até esqueci do Dia Mundial Sem Tabaco. Mas é um dia muito importante para conscientizar aqueles que ainda fumam de que o cigarro e revólver é a mesma coisa, não serve para nada, só serve para matar a gente. Cigarro e arma de fogo só serve para matar a gente. Então, se você não anda armado, parabéns, né? Se você não fuma, 2 vezes parabéns. Porque quando você anda armado, você corre o risco de matar uma pessoa. Agora, quando você fuma, você corre o risco de se matar. Você vai suicidando à medida que vai fumando. Cada trago é um minuto, um tempo que você perde na sua vida. Então, fumar para quê? O Bernal teve lá no Parque do Sol, né, nesse Dia Mundial Sem Tabaco, participando de uma academia ao ar livre. Aliás, é a primeira academia ao ar livre que o Bernal inaugura. O Nelsinho chegou a inaugurar umas 50 em Campo Grande. A maioria já está tudo sem funcionar, tudo quebrado já. Não tem que dar manutenção, se não der manutenção não adianta. O programa de hoje tem uma entrevista com o vereador Flávio César, que é o presidente da CPI da Oncologia, quer dizer, CPI do Câncer. Não é, o pessoal fala CPI da Saúde, mas a CPI da Saúde não é a da Câmara. A CPI da Saúde é da Assembleia. A da Câmara é a CPI do Câncer, porque está investigando aquilo que já foi investigado lá no Hospital Universitário, setor de Oncologia do Hospital Universitário, e o Hospital do Câncer de Campo Grande. Tá? Vamos então daqui a pouco então tem a entrevista. Agora vamos ao tempo. Vai fazer frio, vai fazer calor, o que vai fazer? Tempo com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. O tempo segue abafado na região centro-oeste nesta terça-feira, mas a instabilidade é maior no sul de Mato Grosso do Sul, onde a chuva pode ser forte e acumular grandes volumes. Já nas outras áreas do estado, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, o dia será de sol, mas as nuvens crescem a partir da tarde e há condições para pancadas de chuva rápidas e isoladas. A máxima hoje é de 35 graus em Cuiabá, 29 em Campo Grande, 31 em Goiânia e 28 graus em Brasília. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério,
Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas. Porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A gente sonha, né, em ver o filho se formando, casado, com filhos. E aí, quando eu recebi a notícia, se ele não estivesse armado, ele não teria perdido a vida naquela briga. Ele achava que estava protegido, mas a arma não é proteção. Acabou com a vida do meu filho. E com a minha também. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Se você não tem tempo de ler todas as notícias da internet, leia as principais na viamorena.com.br. viamorena.com.br. Leitura dinâmica do melhor jornalismo eletrônico. viamorena.com.br. As principais e muito mais. Pois é, eu quero falar aqui, mais uma vez, o problema dos médicos cubanos, né? Eu estava vindo hoje de manhã no programa Tribuna Livre, uma notícia, de que o Brasil precisa de 54 mil médicos. É uma estatística feita, números dados pelo Ministério da Saúde no Brasil. Então tem esse projeto do governo de trazer para o Brasil 6 mil médicos cubanos, que viram para cá para né, para trabalhar, sobretudo, em lugares mais ermos, mais distantes, onde fica difícil para um médico brasileiro ir. Não vai porque também não quer, né? Médico, como tem pouco médico no Brasil, como falta 54 mil médicos no Brasil, o médico se dá o luxo, né, de escolher o lugar para ir. Eu quero ficar nesse lugar aqui e tal. É um direito que ele tem, né, mas que termina contribuindo para essa escassez de médicos no Brasil. Uma das exigências, o pessoal teve na rua, os médicos de Campo Grande e alguns estudantes de medicina estiveram na rua no final da semana, para protestar contra essa vinda dos médicos cubanos, e uma das exigências dele é a revalidação, é uma prova de capacitação do médico. Então o médico vem, como qualquer médico estrangeiro que vem para o Brasil, tem que fazer a chama de revalidação do diploma. Mas é um teste de capacitação. Tem que capacitar. Se ele tiver competência, ele clinica no Brasil. Se não tiver, vai embora. Nisso eu sou favorável. Vai vir médico, tem que ter capacidade. Se bem que não pode se exigir muito do médico cubano, assim como não podemos exigir dos médicos de primeiro mundo, porque Cuba é primeiro mundo na medicina. Cuba se você compara o ensino médico de Cuba e a atividade médica em Cuba como um médico de qualquer país do mundo desenvolvido, né? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, qualquer país desse aí, o médico de Cuba está a esse nível em termos de conhecimento, em termos de experiência, em termos de sabedoria, né, na área de medicina. Então, eu acho que nem precisava. Mas como é uma coisa formal, que se faça, né, esse teste. Aliás, eu defendo essa capacitação, inclusive, principalmente, para os médicos do Brasil. Sabe por quê? Porque, recentemente, São Paulo fez um exame experimental entre os médicos do Estado e chegou à conclusão de que mais de 50% não tinha competência para exercer a medicina. Então, o que eu defendo para o médico no Brasil é uma coisa que tem na OAB, o exame da ordem. Então, fazer o exame do Conselho Nacional de Medicina,
para o médico. Aquele que tiver competência realmente, depois que fez a residência, especialidade e tal, tiver capacidade para clinicar, vai ser médico. Os outros vão ser bacharel em medicina. Porque você não pode entregar a saúde do seu filho, da sua esposa, a sua própria saúde, para um médico sem competência. E aqui no Brasil não tem nenhum tipo a não ser a própria escola, que pode ser escola de primeira qualidade, como ser escola pé de chinelo, escola meia boca, o médico forma e vai clinicar. Faz uma residência, né? Residência e tal, e vai clinicar. Quer dizer, além da gente ter poucos médicos, porque as escolas formam, dentro de um sistema corporativista, meia dúzia de médicos, quando poderia formar muito mais. Quer dizer, a escola aqui de Mato Grosso do Sul, me parece que tem 200 vagas no estado, poderia aumentar para 500 vagas. Não é a massificação pela massificação, é o número de médicos suficientes para atender o nosso mercado. Só isso, com escola de qualidade, escola boa, investir no curso, com pós-graduação, inclusive internacional, fora do Brasil. Tudo isso, o que o governo tem que fazer, porque em verdade, gente, o problema da saúde no Brasil não é, o problema da saúde do Brasil é mais um problema de médico mesmo. Ah, mas tem que ter mais laboratório. Eu estava ouvindo um discurso aí, uma intervenção do Mandetta lá na Câmara dos Deputados, que o médico pede 2 exames por dia, e não tem, se ele pedir mais um, não sei o quê, vier mais um médico, então, não vai ter laboratório suficiente para fazer os exames. Conversa fiada só. Quanto mais médico tiver, mais laboratório vai ter. O médico, você demora 10 anos para formar um, laboratório você vai lá em São Paulo e compra um e instala aqui, meu. Tem isso não. Precisa de mais médicos, precisa de médicos, de melhores médicos, né, com capacitação. Exige dos que vêm de fora, mas exige dos que se formam aqui, porque lá fora, aqui no Brasil, tem pior escola de médico, tem grandes escolas aqui, mas tem escolas piores do que essas escolas do Paraguai e da Bolívia. Tem muito piores. Então, eu concordo, né, que tem que fazer a capacitação, né, o médico vai vir aqui do exterior, do estrangeiro vai ter que fazer a capacitação. Eu concordo até porque, para acabar também com essa paranoia, né, de que vai trazer médico cubano e no meio dos médicos vem alguns espiões que não são nem médicos. Então faz uma capacitação geral, fica sabendo quem é que tem competência, aqueles que não tiverem vão embora, porque eu não acredito, né, que Cuba vai mandar para cá médico inexperiente, né, até porque está em jogo o prestígio da medicina de Cuba, que é, como eu disse, uma das melhores do mundo. Vamos então à nossa entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o vereador. Foi uma comissão que eu mais critiquei e continuo criticando. Até hoje essa comissão CPI aí do câncer aí, não me convenceu, né? Eu entrevisto, todo mundo tem o direito de se expressar, de se defender, mas eu não me convenci com essa CPI, né? Uma CPI feita de última hora, para evitar uma CPI maior. Eu acho que para mim esse aí, o vereador encontrou um passatempo, mas não é a mesma opinião do presidente da CPI, que a gente vai ouvir agora, o vereador Flávio César. Flávio César, ele é presidente da CPI da Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande. Esta semana, os membros da CPI têm diversas ações agendadas, como oitivas e também visitas que compõem esse trabalho aí de investigação da CPI. Vereador Flávio César, como está o andamento da CPI da Saúde? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui e também poder esclarecer um pouco mais com relação a essa CPI da Saúde para os ouvintes da nossa capital. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, Campo Grande, bom dia a todos os amigos ouvintes do programa Tribuna Livre da FM Capital. É um prazer muito grande estar aqui, podendo falar com a população de Campo Grande, sobretudo desmistificar essa questão aí da CPI da Câmara Municipal de Campo Grande,
que trabalha no aspecto de investigar essas denúncias gravíssimas que envolveram o Hospital Universitário e o Hospital do Câncer em Campo Grande. E justamente, como você bem disse, Marquinhos, os trabalhos da CPI iniciaram já há praticamente 2 semanas. Essa CPI ela foi instalada justamente no momento em que a Câmara Municipal de Campo Grande entendeu, com a anuência dos 29 vereadores, que precisávamos aprovar essa CPI justamente para poder contribuir com o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, no sentido de aprofundar as investigações, tendo em vista, e é importante destacar, que a Câmara Municipal de Campo Grande, ela está atuando não somente a partir do momento que se instalou a CPI. A Câmara Municipal de Campo Grande, ela está atuando nesse trabalho desde o primeiro momento que surgiram as primeiras denúncias, porque nós temos as comissões permanentes da casa. E através da Comissão de Saúde, houve, no primeiro momento, um trabalho coordenado pelo vereador Paulo Ciufi. Essa comissão, ela foi inclusive ampliada com a participação do vereador Zeca, do PT, com a vereadora Luísa Ribeiro e outros vereadores, que avançaram até onde foi possível. A partir daí, entendemos a necessidade de se aprimorar o trabalho através da composição da CPI. Essa CPI, ela foi criada de acordo com o regimento interno da casa, onde as maiores bancadas tiveram a oportunidade de indicação dos membros, e aí foi indicado pelo PMDB a vereadora Carla Stefanini, pelo PSD o vereador Coringa, pelo PTdoB a minha pessoa, pelo PT o vereador Alex e pelo PP o vereador Cazuza. E desde então iniciamos um trabalho de poder promover uma agenda, um cronograma de atuação. Visitamos no primeiro momento o Hospital do Câncer, porque seria muito importante que a CPI pudesse conhecer em loco como é que funciona toda essa estrutura do hospital, que foi onde originou todas essas denúncias. Fomos muito bem recebidos lá pela atual direção. Percebemos um clima de tranquilidade, embora tenhamos detectados algumas questões que precisam ser verificadas e melhoradas. Posteriormente fizemos uma primeira oitiva com o Conselho Municipal de Saúde na semana passada. Visitamos ainda o Ministério Público Estadual, onde fomos muito bem recebidos pelo Procurador-Geral, Dr. Humberto Brits, que nos encaminhou para a promotora que está cuidando do inquérito, a Paula Volpe. E ontem nós tivemos a segunda oitiva na casa, que foi com o Conselho Estadual de Saúde, e ainda temos para essa semana e semana que vem uma agenda intensa de trabalhos pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Vereador, é praxe, por exemplo, no Parlamento brasileiro, nas comissões de inquérito, o presidente ser de um partido e o relator de outro partido. Porque no caso ele ficou, quando eu falo partido, falo de bancadas, né? Bancada majoritária e bancada da minoria. Por que que ficou presidente e vice-presidente da mesma bancada? A oposição não aceitou, quer dizer, a situação, os vereadores da situação não aceitaram ser presidente ou relator? Olha, Sérgio, é importante destacar que, primeiramente, que a comissão, ela está muito bem representada partidariamente, né? Nós temos um vereador do PMDB, um do PSD e um do PTdoB, que compõem, digamos, a oposição na casa. E temos 2 vereadores da situação, né? Um, inclusive, é o líder do prefeito na casa, que é o vereador Alex. E outro é o vereador Cazuza, que é do partido do prefeito. Em relação à composição, né, da CPI, em termos de presidência e relatoria, houve votação, né, como preconiza, e no caso eu fui indicado com o maior número de votos para ser o presidente, e compete ao presidente indicar a relatoria.
qualquer um dos 4 vereadores teriam condições de poder trabalhar na relatoria. Mas, no caso, eu optei pela vereadora Carla Stefanini justamente porque ela tem uma larga experiência, já trabalhou no Tribunal de Contas, já trabalhou no Tribunal de Justiça, é advogada, e eu tenho certeza que ela poderia contribuir de uma forma significativa na relatoria, sabendo que não compete somente ao presidente e à relatora a questão da condução dos trabalhos e principalmente da relatoria final daquilo que for concluído. Todos os demais vereadores, eles têm o direito de voz e voto e podem contribuir de uma forma significativa, inclusive com emendas ao relatório, e nós estamos fazendo um trabalho totalmente isento. Todos os vereadores estão tendo uma participação ativa, nós estamos sendo o mais democrático possível para que possamos realmente fazer um trabalho sério, comprometido, sobretudo para que ao final dele possamos dar uma resposta à sociedade campograndense. Com relação, por exemplo, são dois hospitais que estão sendo investigados, o Hospital Universitário e o Hospital do Câncer. Hospital do Câncer. A CPI vai ouvir os ex-diretores dos hospitais, o Dr. Adalberto, lá do Hospital do Câncer, do Dr. Dorsa, lá do Hospital Universitário? Sérgio, a CPI, ela vai ouvir todos aqueles que estiverem arrolados ao caso e que puderem contribuir, não só com as investigações, mas também no sentido de, ao final, podemos propor uma política mais eficiente no sistema de oncologia em Campo Grande. Nós convocamos para esta semana, ainda hoje, nós teremos uma visita na Polícia Federal, onde queremos tomar pé do processo, e à noite, às 19 horas, teremos uma oitiva com a promotora doutora Paula Volpe, do Ministério Público Estadual, que está responsável pelo inquérito, e amanhã, na quarta-feira, às 15 horas, está convocado o doutor José Carlos Dorsa, que é o ex-diretor do Hospital Universitário. Então, posteriormente a isso, estaremos fazendo novas convocações, com certeza, no momento devido, estaremos ouvindo o doutor Adalberto Ciufi, a sua filha Betina e todos aqueles que, com certeza, deverão ser ouvidos e poderão contribuir nesse processo de investigação. O ex-prefeito Nelsinho Trado não vai ser convocado? Se houver necessidade, com certeza, todos serão convocados. Eu gostaria de destacar também... Não está previsto. Nós estamos trabalhando, Sérgio, com uma agenda para 2 semanas, porque conforme os trabalhos vão evoluindo, é que nós vamos, então, definindo quais são os próximos passos, né? Porque CPI é uma coisa séria e nós precisamos trabalhar de uma forma que consigamos aí avançar de acordo com a necessidade, também fazendo um trabalho paralelo ao que está sendo feito pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Mas já recebemos na semana passada um ofício do ex-secretário e atual deputado federal, Dr. Luiz Henrique Mandetta, se colocando à disposição da CPI para poder esclarecer e contribuir nesse sentido. Bem, a Polícia Federal já está trabalhando no caso, não é? Desse problema que teve aí nesses hospitais do câncer e no Hospital Universitário, o Ministério Público também. De que maneira, então, a CPI da Câmara Municipal pode ajudar, já que a Polícia Federal já ouviu algumas pessoas, inclusive ex-diretores do Hospital do Câncer? De que maneira a Câmara Municipal pode ajudar e o que a população pode esperar dessa CPI? Bom, Marquinhos, muito importante a sua pergunta, porque nós queremos dizer à população de Campo Grande que fique tranquila, porque nós estamos comprometidos, nós temos responsabilidade com o nosso mandato. Nós fomos eleitos justamente para poder interceder e ser a voz da população na Câmara Municipal. Nós sabemos que essa situação é uma situação que
afligiu a população de Campo Grande, é uma situação que causou, né, um mal-estar muito grande, porque nós estamos falando de uma doença muito grave, né? O câncer é uma das doenças que mais mata seres humanos no mundo, e eu inclusive já tive um caso na minha família. Eu tive, né, a infelicidade de cuidar do meu avô que faleceu dessa doença, e eu sei o quanto isso mexe não só com a pessoa, mas com os familiares, todos aqueles que estão próximos. Então é uma situação séria, é uma situação grave, e nós queremos assegurar à população de Campo Grande que nós vamos fazer um trabalho transparente, nós vamos apurar o que tiver que ser apurado, vamos convocar quem tiver que ser convocados, doa quem doer, não vamos deixar pedra sobre pedra, e vamos poder, ao final desse trabalho, dar uma resposta à sociedade campograndense. Por isso, a contribuição da CPI nesse momento, como você bem colocou, sabendo que os trabalhos já estão sendo feitos pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, eu vejo que a CPI ela pode contribuir, além de estar participando das investigações, né? Deixar isso registrado. É óbvio que ao final de tudo isso nós vamos estar responsabilizando quem tiver que ser responsabilizado, né? Mas não quero aqui também, nesse primeiro momento, acusar ninguém, e vamos fazer um trabalho totalmente de acordo com aquilo que nos compete. E obviamente, ao final de tudo isso, além de responsabilizar aqueles que serão responsabilizados, se houve desvio de dinheiro, se houve privatização de um serviço público, se houve recusa de um equipamento de radioterapia, né, se houve qualquer coisa nesse sentido, mas além disso nós vamos estar propondo uma política de mais eficiência no serviço de oncologia em Campo Grande, porque acredito que é isso que a população espera da Câmara Municipal de Campo Grande, poder de uma forma imediata avançar e melhorar os trabalhos tanto no Hospital do Câncer quanto no Hospital Universitário e nos outros hospitais que atendem os pacientes acometidos dessa grave enfermidade. Presidente, o senhor, a comissão já está há algum tempo trabalhando, né? Já deu para já esteve inclusive nos hospitais e tal. O quadro é realmente tão feio como se pinta, ou não é tão feio assim? Nós, na verdade, não tivemos ainda nos dois hospitais. Nós tivemos no Hospital do Câncer, e está previsto para a próxima segunda-feira uma visita no Hospital Universitário. O que nós pudemos perceber no Hospital do Câncer, Sérgio, é triste, né? Nos depararmos ali com aquela situação, desde o momento ali da recepção, as pessoas, a gente vê nitidamente no olhar das pessoas a angústia, o sofrimento pela doença. Mas já com essa atual direção que assumiu o Hospital do Câncer, nós percebemos já alguns avanços, e tivemos ali por cerca de 3 horas visitando todas as instalações do hospital, desde a recepção, o serviço ali de triagem, os consultórios, o setor de quimioterapia, de radioterapia, o CTI, as enfermarias, enfim. Pudemos perceber um clima de tranquilidade no hospital. A direção atual já tomou algumas medidas, inclusive antes o paciente chegava ali e era atendido por qualquer médico que passava a acompanhar o caso. Hoje já existe um processo seletivo, onde cada doença específica é tratado por um especialista ali da área. O hospital já tomou algumas medidas no sentido da eficiência do controle. Podemos perceber que não há superlotação, existiam alguns leitos, inclusive, disponível, e isso nos deixou um pouco mais tranquilo, no sentido de que
a nossa maior preocupação é justamente em relação aos pacientes, se estava havendo ainda no momento algum prejuízo aos pacientes, mas podemos perceber que a atual diretoria já tomou algumas providências, outras mais serão tomadas, e na semana que vem nós vamos estar convocando o Conselho Curador do hospital para entender toda essa complexidade, quais são as responsabilidades do Conselho Curador e aquilo que com certeza nós estaremos propondo de melhorias no Hospital do Câncer. Bem, vereador Flávio César, eu sei que ainda é cedo, mas com as oitivas já realizadas, não é, pela CPI da Saúde, descobriu-se alguma coisa de irregular pelo que se conversou ali nessas reuniões? Olha, Marquinhos, como você disse, são apenas 2 semanas de trabalho, né? Nós tivemos apenas 2 oitivas, que justamente com o Conselho Municipal de Saúde e com o Conselho Estadual, porque entendemos que seriam os primeiros a serem ouvidos pela CPI, justamente porque é o órgão que trabalha de uma forma direta, né, na fiscalização. Ali nós temos componentes dos usuários, de trabalhadores e da própria gestão. Embora na oitiva que fizemos com o Conselho Municipal de Saúde estiveram presentes somente os componentes que integram o Conselho de Usuários e Trabalhadores, não tiveram presente os componentes que integram a gestão. Mas ouvimos, questionamos, debatemos de uma forma exaustiva e entendemos que tanto o Conselho Municipal quanto o Conselho Estadual de Saúde fizeram o dever de casa, né? O próprio Conselho Municipal nos relatou, inclusive confirmando isso em atas entregues à CPI, que desde 2007 eles estão questionando o sistema de oncologia em Campo Grande. Foram remetidas, além das atas, denúncias, enfim, em relação a essa questão da oncologia, da privatização, da radioterapia, né? E também houve a questão de que eles afirmaram que desde o primeiro momento eles estabeleceram, quando existiu um conflito de uma fila imensa de pacientes dependendo da radioterapia, e o equipamento do Hospital do Câncer, do Hospital Universitário, estava com problema na pastilha de cobalto, e o equipamento do Hospital do Câncer era insuficiente. Houve uma autorização para que se terceirizasse para a Neorádio num período de 6 meses. E isso acabou se estendendo e gerou essa situação atual. Mas nós ainda queremos aprofundar nessas questões, ouvindo amanhã o doutor José Carlos Dorsa, para entender realmente essa questão do equipamento do Hospital Universitário, se houve um sucateamento proposital para beneficiar, né, uma empresa privada, e também ouvir na próxima semana o Conselho Curador do Hospital do Câncer, que eu acredito que vai ser muito importante para podermos entender o que gerou toda essa situação. A pessoa convocada pela CPI, ela tem a obrigação de comparecer? Ela tem a obrigação de comparecer. Por isso, a opção da Câmara Municipal de Campo Grande é de se instalar a CPI, porque a comissão permanente trabalhou até onde foi possível, mas aí se esbarrou em algumas questões, e inclusive nas questões dos documentos que estão sendo aí apurados pela Polícia Federal, que estão em segredo de justiça, e a CPI ela tem essa prerrogativa, inclusive, de ter acesso a esses documentos, a essas investigações. Por isso a importância de se instalar a CPI. Bem, além dos 5 vereadores, né, que compõem a CPI da Saúde, o Flávio César do PT do B, você o presidente, a Carla Stefanini, o Coringa Cazuz e Alex do PT, vocês têm técnicos para ajudar nessa CPI, vereador?
foi solicitado à mesa diretora da casa um corpo técnico de 4 elementos, uma secretária, um auditor, um especialista em saúde pública e um advogado, para que todos esses elementos possam nos auxiliar nos trabalhos, e a mesa diretora já está trabalhando nesse sentido, e nessa semana ainda nós já teremos esses auxiliares à disposição da CPI para que possamos aí intensificar o trabalho e também apurar todos esses documentos que estamos recebendo, analisar e darmos sequência então às ações da CPI. A ideia é de se entregar o relatório final em quanto tempo? Marquinhos, a CPI ela tem um prazo legal de 90 dias, podendo prorrogar. Nós não temos pressa, mas também não queremos fazer um trabalho lento. Por isso, nesse primeiro momento, nós estamos procurando dar toda a celeridade ao trabalho. Já tivemos praticamente semana passada agenda cheia. Essa semana de apenas 3 dias, porque temos um feriado aí pela frente, nós também estamos com a agenda cheia. Na semana que vem iremos avançar mais ainda, justamente porque nós queremos, dentro do prazo legal ou num prazo mais curto possível, poder dar uma resposta à sociedade campograndense e poder, acima de tudo, estabelecer aí a ordem e uma política mais saudável no sistema de oncologia da nossa cidade. Bem, vereador Flávio César, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, aos esclarecimentos dados à população para que conheça um pouco mais o trabalho da CPI, não é o objetivo dessa CPI, e que todos os vereadores que fazem parte dessa CPI, esses 5 vereadores, continuem trabalhando pela saúde da nossa capital. Eu agradeço, Marquinhos, agradeço Sérgio Cruz, coloco a CPI da Câmara Municipal de Campo Grande à disposição do programa Tribuna Livre, para sempre quando tiver alguma dúvida ou tivermos aí esclarecimento, possamos, através dos microfones desta casa, estar nos comunicando com a população de Campo Grande. Deixo aí um abraço a todos os amigos ouvintes e mais uma vez reafirmo o nosso compromisso com Campo Grande, o nosso compromisso com a população dessa cidade e, sobretudo, a nossa responsabilidade de nos empenhar ao máximo possível para poder contribuir com os avanços nessa questão em Campo Grande. Muito obrigado. Conversamos. Muito bem, vamos encerrando por aqui mais um programinha Sérgio Cruz, para voltar amanhã. Muito obrigado a você por sua audiência, por sua preferência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência em massa. A gente sonha, né, em ver o filho se formar.